Edgar, me comenta um pouco sobre você, a sua relação com o seu trabalho, com a arte e com magia. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar falando com você, dar uma entrevista para os seus veículos de comunicação. É um grande prazer. Eu trabalho com magia, né, de uma maneira diletante há pelo menos 30 anos, mas de uma maneira mais séria há 10 anos. E eu estudo de magia desde menino, né? Tive a sorte de ter um pai que era um cara que lia a doutrina teosófica da Blavatsky. Nossa, né? bacana. É um cara que tinha acesso a materiais como do Gurdjieff em casa, desde muito menino. Isso foi muito importante para a minha formação. Meu pai é um intelectual autodidata e envolvido com muitos dos pensadores do misticismo em diversas culturas. Isso ajudou muito a encontrar esse caminho muito cedo, mas a me focar como um mago, como alguém que pratica magia, quando eu me senti maduro para isso, tratando. E a questão do artista, ela vem antes. O artista e o mago eles estão conectados no meu caso. E assim, tem algo que é fundamental na minha história, que aconteceu há 7 anos atrás, que foi o meu aniversário de 40 anos, que eu tive uma crise muito grave, que aconteceu no começo do ano de 2011. Essa crise ela foi deflagrada, uma crise pessoal de valores, ela foi deflagrada com experiência com psilocybe cubensis, que é um pouco mel que o pessoal fala que é alucinógeno, né? Ele tem a psilocibina. Eu tive essa experiência e depois dela eu passei a reavaliar de maneira muito profunda os valores que eu carrego como ser humano na minha vida e que eu acho importante estar carregando a partir daquele momento. E eu fiz uma avaliação muito profunda da minha existência e criei um ritual artístico mágico de transmutação. Esse ritual, ele consistiu em 10 dias de meditação profunda, em que eu me entreguei a uma meditação e depois a uma reflexão sobre a minha existência. E ao final do dia, eu desenhava uma imagem e criava um aforismo que eu chamei de chave da transmutação, que ele trazia na essência aquilo que eu queria para a minha vida a partir daquele momento. Então eu criei 10 chaves de transmutação. No 10º dia, eu sou músico também, eu criei e gravei em um take só uma música chamada Ciberpajé, que é a minha declaração de transmutação em Ciberpajé. O que é o Ciberpajé? O Ciberpajé não é um guru, ele não quer montar uma seita, ele não tem o objetivo de curar ninguém, nada disso. O único objetivo do Ciberpajé é a autocura, é a busca da minha autotransformação através da minha busca de ser eu mesmo. E assim usando a arte como um processo ritualístico de autotransformação. E desde então, com muito mais força, a magia passou a fazer parte do meu trabalho. E hoje eu digo o seguinte, todo ato de criação meu é um ato de transmutação. Então, o universo ficcional, que eu já falei na entrevista em podcast, que a gente gravou, da Aurora Pós-Humana, ele é um universo fantástico, místico e mágico que eu criei para promover a minha autotransformação. Esse processo me lembra muito a questão da função do inconsciente de Jung, de você se permitir vazar, se permitir fluir aquilo que vem do seu inconsciente, da sua mente, do seu eu, do seu íntimo, para trazer e colocar na sua arte. Justamente, olha, tem um equívoco, inclusive, né? A gente vive numa era que as pessoas buscam uma certa individuação, ser um indivíduo. Só que eles buscam essa individuação, no final, a maior parte das pessoas, entrando em grupos. Né? Porque você precisa ser aceito. E é muito complicado. O que eu entendo como individuação, e aí pensando no o que eu entendo como individuação é justamente essa compreensão profunda de quem você né? É a aceitação da sua sombra. Sim. E a convivência com essa sombra para que você alcance a luz em profundidade que está em você. Então as pessoas costumam negar a sombra, né? E aí você nunca consegue se equilibrar. E a autocompreensão, ela passa por um exercício de autoamor. É você aprender a se perdoar
porque nós somos falíveis, nós erramos, né? E você só vai conseguir amar o outro, amar a humanidade, amar as outras espécies, amar o planeta, se você se amar. Né? Como que isso está inserido no seu trabalho? Olha, o meu trabalho todo, por mais que muitas pessoas vejam nele às vezes uma coisa obscura, porque eu trago a sombra para fora, ele é um trabalho sobre auto-amor. É um exercício de autocompreensão na busca de me amar profundamente e assim amar a minha espécie como um todo, incondicionalmente, amar inclusive as suas incongruências, amar as outras espécies desse planeta e, num nível mais profundo, amar o cosmos como um todo, porque nós somos imagens holográficas do cosmos. Eu gosto muito da ideia do Stanislav Grof, que criou a psicologia transpessoal, que ele transcende o Jung e ele fala não só do inconsciente coletivo, mas de um inconsciente cósmico, universo, que nós somos entidades criadas no cosmos. Como nós somos entidades criadas no cosmos, nós somos, de certa forma, hologramas do cosmos. Nós temos o cosmos todo dentro de nós. Então nós temos isso na gente. Nós somos seres cósmicos. Eu gosto de pensar assim. E o meu trabalho é sobre isso, é sobre essa dimensão cósmica de ser. É essa busca de penetrar nessa dimensão cósmica. Aqui, por exemplo, ó, é um sketchbook com muitas ilustrações, algumas que serviram para ilustrar capas de discos da minha banda, de outras bandas, outras capas de livros, capas de revistas, e são ilustrações contextualizadas na Aurora Pós-Humana, que é esse meu universo mágico místico que serve para a minha autotransformação. Essa aqui é uma imagem que ela faz parte da performance da minha banda do Posthuman Tantra, né? Tem uma música chamada Penetrating the Virgin Bioport, que é penetrando a bioporta virgem. Na performance eu crio um novo orifício no corpo da performer, né? Simula a criação, e esse orifício ele serve para conectar um game para que ela jogue esse game através do orifício, né? É uma referência ao David Cronenberg, um filme dele que chama Existence. Sim, com esse filme. Mas no final da performance eu transformo a bioporta, que era um elemento ali criado tecnologicamente, como um elemento sexual, erótico, né? Eu penetro sexualmente essa bioporta. E essa imagem aqui, eu crio uma animação a partir dela, né? Em que eu simulo essa penetração durante a performance. O personagem aqui, esse ser aqui, ele é um ser que ele funde toda a essência da Aurora Pós-Humana, né? Ele é animal, né? Ele é vegetal, ele é híbrido de humano com máquina e ele também tem uma coisa muito especial, que ele tem o terceiro olho aberto. Então aí a gente entra na questão da tecnognose, que eu trabalho, né? Quer dizer, a gente tem que pensar na tecnologia não só como algo que nos afasta, a gente tem que entender o que na tecnologia pode nos ajudar a reconectarmos com a nossa essência animal. Sim. Então eu também trabalho isso. E interessante que esse ser, ele está na capa do disco principal da minha banda, do Posthuman Tantra, que é o New Cortex Plugin. Foi lançado na Suíça pela gravadora Legatus Records, esse disco, já tem algum tempo. E ele traz essa contextualização e essa discussão da conexão entre três realidades que eu falo. Eu falo que nós só vamos conseguir alcançar a nossa plenitude com os seres se nós aprendermos a amalgamar essas realidades. Quais são essas realidades? A primeira delas é a realidade, são 3 RVs na verdade, né? A realidade validada, que é isso que está acontecendo com a gente aqui agora, né? Sim. A nossa consciência, ela valida esse momento como algo que existe, que é perceptível. A segunda forma de realidade são as realidades virtuais. São o bom tempo que nós estamos gastando hoje e experienciando, né, no universo digital. Por exemplo, essas entrevistas que eu estou mostrando para você, elas vão ser divulgadas dentro desse espaço virtual e as pessoas vão estar conectadas e vão estar conversando, dialogando aqui de certa forma com a gente, porque hoje é possível as pessoas colocarem perguntas, né, ali, e eu posso responder essas perguntas depois para o aberto para a gente trocar ideias. Então o que acontece? Nós temos essa experiência hoje virtualizada também, são 2 universos. E qual é o terceiro universo? É o universo que um grande pesquisador chama de realidade vegetal, que é o Roy Aspel, que é um inglês que eu gosto muito. O que são as realidades vegetais? São essas realidades de acesso a consciências superiores através de técnicas arcaicas, né,
Sim. e que nós, de certa forma, consideramos primitivas, mas que elas transformam o nosso interior. Quais técnicas? Meditação, né? Meditação transcendental, uso de enteógenos, por isso vegetal, no caso da ayahuasca, né? Do psilocybe cubensis, de outras substâncias da natureza que também promovem uma conexão com imagens transcendentes e até algumas ações lá dos hindus, como por exemplo os faquires, né, que através também de se ferirem conseguem chegar nesses estágios. A Igreja Católica, né, tem muitos casos de santos, que é aquela coisa das visões, que eles faziam o quê? Jejum. Então, se você jejuar muito tempo também, você vai começar a acessar partes da sua consciência que você não acessa normalmente. Então, você tem métodos para você acessar essas realidades, privação de sentidos, essas realidades vegetais. E nós só vamos nos integralizar se nós conectarmos essas dimensões profundas dessas três realidades. E eu discuto isso muito no meu trabalho. Então, ó, aquele personagem lá, ele está aqui também, ó. Ele está no ventre dessa tecnogenética híbrida também de estropiano, quer dizer, essa possibilidade de seres que mixam todos os seres, né, para gerar essa integralidade. Então eu não sou um tecnófobo, eu não digo que a tecnologia ela é só um mal absurdo, eu digo que a tecnologia ela é maléfica sim, em grande parte, porque a gente tem o poder por trás dela. Então veja, a gente tem hoje maneiras de produzir energia que não degradariam o planeta, mas a gente tem o trúcio do petróleo, né, que manda no mundo, que não está interessado no desenvolvimento dessas energias. Então a gente mantém algo que tecnologicamente é primitivo, que é o uso do petróleo, mas para quê? Para atender um desejo de poder egóico de corporações, de caras que estão por trás do domínio global. Né? A tecnologia não é... Pô, você já tem aí energia das marés, que se você aproveitar menos de 30% da capacidade, sem degradar, porque não é igual quando você faz uma hidrelétrica, você tem que destruir, né? As marés estão lá, você vai colocar as turbinas em alto mar, você conseguiria suprir a necessidade energética da Terra com muita facilidade. Mas há um interesse em investir nisso? Não. Por quê? Porque você precisa usar o petróleo para dar poder para essas pessoas. Né? Então a história do mundo é uma história, infelizmente, de busca de poder. Né? As pessoas fazem arte para aparecer para os outros, às vezes, para ser aceito numa comunidade, para ser famoso. Sim. Isso não interessa, famoso, que bobagem é essa? A gente vive no mundo da fama. Hoje os menininhos querem ser famosos. Você vê que o mundo da cultura mainstream, da cultura de massa, a cultura de massa é a cultura de massa mais burra da história da humanidade. Só imbecis alcançam sucesso e distribuição massiva. Por quê? Porque se imbecilizou. Se você quiser ter um canal no YouTube, você ter milhões de views, você tem que falar assim: oi gente, tudo bem? YouTube, não sei o quê. Você entendeu? É uma burrice, uma babaquice, um mundo da idiotização. Então, a cultura de massa, esquece a cultura de massa. Não dá pra você alcançar uma plenitude como ser, ela tá pregando é isso mesmo. É o poder, é a violência contra o outro, é todo mundo é seu inimigo, é a competição, é o darwinismo social, aquela ideia que a gente tem que todo mundo é nosso inimigo. Eu tenho alunos de 10 anos, meus 9 anos, que falam que querem ser youtubers. A maioria deles é influenciado por esse tipo de youtuber, como você falou. Quando eu falo pra eles que eu sou um youtuber, eles sabem, você faz vídeo de quê? Você faz vídeo de jogos, você faz vídeo de palhaçada? Eu falo, não, eu faço vídeo sobre filosofia, eu faço vídeo sobre história, eu faço vídeo sobre psicologia. E eles não entendem, não concebem o que é. Eu tinha vontade de fazer um canal para falar sobre esses assuntos no YouTube desde que eu tenho 18 anos. Mas eu esperei o momento que eu senti que eu tinha maturidade para tratar sobre os temas que eu queria tratar. Eu esperei eu fazer 25 anos e falei, agora eu tenho maturidade para abrir um canal e saber o que eu vou falar na frente de uma câmera, saber o que eu vou estar colocando na internet. O que eu acho muito importante é essa questão da responsabilidade, de como nós usamos essas mídias, de como nós estamos nesse espaço, de como nós ocupamos esses espaços. E claro, o que você está dizendo é fantástico, porque aí a gente tem coisas fenomenais na internet. A internet é incrível, mas elas não vão alcançar a coisa massiva, como nunca alcançou tudo que é bom, infelizmente, né? Nesse mundo aí hipercapitalista. Só que infelizmente a fama, ela se tornou uma coisa muito sedutora no mundo contemporâneo, principalmente depois que eu digo que era um mago também, né? Que o
norte-americano falou lá da questão dos grande artista, Andy Warhol. O Andy Warhol, né, que vai dizer que a obsessão do ser humano no futuro próximo seria os 15 minutos de fama. E isso realmente é uma obsessão hoje, né? Quer dizer, você vê inclusive na área de arte, o menino começou a desenhar ali, tem 30 anos fazendo quadrinho. O cara começa, ele faz um primeiro quadrinho e já quer ser uma estrela do outro planeta. Porque o que ele está buscando? Ele não está buscando o prazer no criar, entendeu? A compreensão daquela arte de forma mais profunda. Ele está buscando o quê? Fama, poder, né? Um nome. Coisa ridícula, você nunca vai se transformar interiormente. Você está falando uma bobagem. Só que a fama é uma coisa vazia que alimenta o ego. Sim. Então essa busca pelo ego das pessoas é a busca que tem alimentado a existência da humanidade nos últimos 7.000 anos, pelo menos nessa era humana. E as pessoas, elas se atraem por egos maiores do que os delas. Isso é uma coisa interessante. Eu vejo esse thriller não, desculpa. Eu vejo esse thrill por personagens que são egocêntricos, que são egoístas, que as pessoas parecem que são fanáticas por eles justamente porque elas gostam de alguém que tem um ego ainda mais elevado que o delas. Então a gente vai botando essas pessoas com ego elevado nessa posição, vai tornando o ego delas ainda mais inflado. E aí você cria o quê? Você cria uma inversão de valores. Aquilo que deveria ser odiado, né, excretado da nossa cultura humana, é aquilo que é vangloriado, que é tido como um modelo padrão. Isso é muito complicado. Agora, voltando para a minha produção artística, eu queria dizer que, então, se você não está buscando fama, dinheiro e poder, o que você está buscando com a sua arte? Autotransformação, autocompreensão. No meu trabalho artístico, a primeira coisa que acontece quando eu vou criar, primeiro, liberdade absoluta, né? Então, quando eu vou criar uma imagem, qual que seja ela, eu não passo por crivo nenhum, porque eu exijo que isso flua livremente do meu inconsciente cósmico para que eu gere o trabalho que eu estou criando. Isso para mim é fundamental, essa liberdade. E qual o objetivo de criar então, Edgar? O objetivo é me transformar como ser. Quando eu estou criando, por exemplo, um HQ-aforismo, que é um gênero que eu inventei o nome, que é uma mistura de quadrinho com aforismo, sim, ele se constitui disso que vocês estão vendo aqui, que é uma imagem com um texto aforístico, e eles têm alguma conexão. A minha ideia é fazer com que o meu interior compreenda mais profundamente alguma questão que me incomoda e que eu me transforme, ou seja, a criação artística como um ato ritualístico de autotransformação. Ah, Edgar, mas aí as pessoas vão ver o seu trabalho, qual é o interesse? Claro que é legal que as pessoas vejam o meu trabalho, que elas gostem, mas o objetivo criativo meu não é esse. O objetivo criativo meu é justamente o ato de criação. A recepção, ela está em segundo plano para mim. Quer dizer, acontece, é legal, mas ela não tem a importância que o ato de criar tem, porque o ato de criar é um ato de me transformar enquanto ser. Sabe que eu acho que as pessoas acabam até mesmo se interessando por trabalhos como o seu, justamente porque desperta alguma coisa nelas. A consciência nossa, às vezes, ela tem essa vontade desse despertar, desse reencontro consigo mesma, e quando ela encontra alguma coisa que ela não compreende de primeiro, mas que chama a atenção, mas que captura ela, justamente porque é fruto de um trabalho que você faz buscando esse autoconhecimento, eu acho que isso torna também essa arte apetecível. Torna a sua arte interessante, faz as pessoas quererem buscar ela, se interessar por ela, por isso. É claro que, pensando no que a gente estava falando da cultura de massa, a gente vai ter um interesse restrito, mas esse interesse restrito me deixa muito satisfeito, assim. Um interesse sincero. As pessoas se emocionam, né? Então, por exemplo, ontem uma garota comprou esse álbum aqui nosso, né? E ela leu o álbum ali, folheou e viu o álbum, que é uma história visual, né? Sim. Eu falei dela na nossa entrevista lá em podcast. Ela não tem texto, então ela folheou o álbum e ela começou a chorar, né? Ela se emocionou e começou a chorar. E o Éder, que é o desenhista, também acabou chorando de sentir aquela energia, aquele fluxo energético daquilo que nós criamos ter causado uma emoção profunda naquela pessoa. Isso, para mim, é muito interessante, mas, repito, não é o fundamental, porque o fundamental para mim é o ato criativo em si, ele que importa, mas é interessante porque como esse ato criativo, ele
parte de uma pureza. Que pureza? Não há intenção que não seja a de me autotransformar, de me tornar um ser melhor, no bom sentido, buscando a amorosidade. Um ser melhor não é mais famoso, mais poderoso, nada disso. É buscando um contato com essa essência profunda cósmica minha. E aí o que acontece? A gente acaba colocando muita verdade nisso, né? A gente não quer aparecer fazendo essas coisas, a gente quer ser sincero. Esse trabalho aqui, por exemplo, eu acabei não dizendo, mas além de ser ciberpajé, eu sou pós-doutor em arte e tecnociência pelo UNB, sou doutor em artes pela USP e sou mestre em multimeios pela Unicamp, para terminar, arquiteto pela UNB. Então, quer dizer, eu tenho uma formação acadêmica, sou pesquisador, oriento mestrado e doutorado no programa de arte e cultura visual da UFG, Universidade Federal de Goiás, onde eu sou professor da Faculdade de Artes Visuais, e eu tenho orientado trabalhos que estão perpassando essas questões de autotransformação. Esse trabalho aqui, por exemplo, é fruto de uma tese de doutorado do Matheus Moura, que foi me orientando e que ele investigou, é uma pesquisa pioneira no mundo, ele investigou quadrinhos visionários, né? Ou seja, quadrinhos influenciados por Enoch. O que é Enoch? Estados não ordinários de consciência. No caso, nós tivemos que passar por um crivo muito complicado do Comitê de Ética da Universidade e nós conseguimos usar duas técnicas, tá, para desenvolver a pesquisa. Quais são essas técnicas? O uso da ayahuasca e da respiração holotrópica. A ayahuasca, a maior parte das pessoas conhecem. No Brasil a gente tem os cultos, né, do Santo Daime, que é muito conhecido, a União do Vegetal, em que as pessoas fazem uso da ayahuasca. Mas nós tivemos o apoio de uma comunidade livre, xamânica, que é do Léo Artesi, que nos apoiou no desenvolvimento da pesquisa. E também a respiração holotrópica, que é uma técnica de hiperventilação, né, cerebral, para você também alcançar estados não ordinários de consciência, desenvolvida pelo Stanislav Grof, que atualmente está radicado nos Estados Unidos. E nós usamos essas duas técnicas para, a partir desse trabalho, ter essas visões transcendentes e dessas visões transcendentes criarmos as histórias em quadrinhos que estão presentes nesse álbum. Então aqui a gente tem alguns convidados, que o Matheus ele é só roteirista, então ele teve as experiências, escreveu, e algumas pessoas desenharam em parceria. No caso, eu sou desenhista e roteirista, tem duas histórias minhas aqui que são experiências minhas mesmo, durante a respiração holotrópica e durante o uso da ayahuasca, o ritual da ayahuasca, e tenho parcerias com ele também. Então, a gente tem grafismos aqui muito diferentes. Deixa eu pegar uma das minhas histórias aqui. Essa história, por exemplo, o Loucura, ela é uma mistura, que é o trabalho meu com o Matheus. Foi uma experiência muito curiosa, porque o Matheus respirou durante a manhã, eu acompanhei a respiração dele. A respiração ela é feita junto com psicólogos, né, que conhecem a técnica. E ele, quando ele terminou a respiração, eu falei assim, ó, escreva uma frase que ela sintetize a sua experiência, mas não me mostre. Ele escreveu a frase. E depois, quando eu respirei, eu terminei a respiração, né, a partir da experiência que eu tive, das visões todas, eu fui para a sala, uma sala contígua, e eu fiz 3 páginas de desenhos rápidos, que depois viraram essas páginas que vocês estão vendo aqui, se tornaram a história de 3 páginas, e pedi para ele me passar, depois que eu tinha desenhado, para ele me passar o texto. E aí a gente percebeu que tinha uma conexão intrínseca entre o texto dele, né, a experiência dele e a minha experiência. E aí virou essa HQ que chama O Loucura. Tem uma mistura de loucura, mas com cura holotrópica também, né? Sim, da Loucura tá aí. Então, e aí tem esse grafismo que eu tentei representar um pouco essa sensação visual das minhas experiências também, psicodélicas, né? Aí, ó. Uau. Aqui tem outra história minha nessa técnica, e que é uma experiência, são 5 etapas da minha experiência com a ayahuasca. Então está dividido inclusive nas fases, né? Fase 1, esfacelamento, e são visões que eu tive também nessa experiência, que eu chamei de nuasca na história. Então é uma imagem por página e são visões que eu tive realmente durante a experiência. Show. E uma narrativa, é uma narrativa com essas 5 fases aí, né? Esse desenho aqui
ele é um desenho mais simples, mas é interessante porque esse desenho eu fiz durante a experiência. Então eu ainda estava sob efeito da ayahuasca, né, vivenciando a experiência e desenhei esse ser e escrevi essa frase que acabou sendo a frase que fecha a história, que é muito simbólica para mim, né? Surgiu no momento lá, que é, ó, a dor e o prazer são licenças poéticas do infinito. Então, esse trabalho aqui, a gente está lançando aqui hoje também no FIC, né? Que é... E eu tô levando. Ele tá levando, né? Vai depois dar um feedback pra gente, cartografias do inconsciente. Vocês podem procurar a tese do Matheus para baixar, já está online em PDF, tá? É um estudo muito detalhado sobre o universo da arte visionária. Ele entrevistou vários artistas que utilizam dessas técnicas para criarem os seus trabalhos. E depois, a segunda parte da tese é o exercício de estudo desse processo nosso de criação a partir das experiências. Vale a pena quem gosta desse tipo de assunto, né? Quem pensa em transcendência, quem gosta da conexão entre magia e arte, tá acessando esse trabalho do Matheus Moura na internet. Só procurar Cartografias do Inconsciente, é a tese na UFG, foi defendida lá no programa de pós-graduação em arte e cultura visual da UFG. Edgar, muito obrigado pela conversa. Eu ainda quero conversar muito mais com você. Quero manter o contato, por favor. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Eu queria convidar então as pessoas que estão assistindo essa entrevista, que escutaram também a entrevista em podcast, que visitem o meu blog, A Arte do Ciberpajé Edgar Franco, e que vocês procurem esses materiais que a gente está lançando aqui, né? E o Superdrama Saga, feito por Mozart Couto, traz o meu universo ficcional magístico, que é a Aurora Pós-Humana, onde eu apresento toda a conceituação desse universo e toda a história aqui, na verdade, ela é uma história de busca de autotransformação, é um enorme sigilo mágico que eu desenvolvi como narrativa. Sim. Então, vale a pena vocês buscarem. Esse trabalho nós estamos lançando aqui hoje também, eu falei sobre ele no podcast, na entrevista em podcast, que é Ecos Humanos, é uma história muda, desenvolvida junto com o artista Éder Santos, e ele envolve também na parte final uma experiência visionária e também de certa forma, um registro atávico e sigilístico de uma experiência de autotransformação que eu tive com o cogumelo Psilocybe cubensis, né, mais recente. E é isso então, gratidão pela oportunidade de estar aqui, né? Repito que a minha busca é pelo amor incondicional, pela conexão entre as pessoas, pela reconexão nossa com a nossa dimensão natural animal e com o cosmos. E procurem também os videoclipes da minha banda, do meu projeto performático, que é o Post-Human Tantra. Tudo que você puder me passar, eu vou colocar no link na descrição. Beleza? Um abraço do Ciberpajé. Mantenham-se antenados e até por acaso.